Bom, por causa dos protocolos, entra o microfone, sai o microfone, mas isso faz parte dos procedimentos que a gente tem que fazer. Então, hoje nós estamos aqui, e você acabou de ver essa representação, essa encenação, que é, na verdade, uma parte daquilo que nós vamos ver um dia. E aí a minha esposa perguntava aqui, na hora que a jovem foi retirada, ela perguntou, acabou? Eu falei, não. Essa parte ruim acabou, eu quero a parte boa. A parte que eu anseio, espera a parte final. A parte de estar na presença do Senhor, na parte de estar na presença do Altíssimo, na parte de estar na presença daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que veio nos resgatar da morte e do inferno. É essa parte que nós queremos. A boa parte, que ninguém pode nos tomar. E aí, essa é uma das mensagens da série que eu já tenho, essa eu acho que é a terceira ou a quarta, acho que é a quarta, desse mesmo tema que nós falamos. Quem é você no reino de Deus? Que é uma pergunta para mim e para você. E nós vamos trabalhar nesta noite três personagens que vão até Jesus buscando algumas coisas. E aí, o que nós queremos de Jesus? O que nós precisamos de Jesus? O que nós ansiamos dele? Então, nessa noite, eu convido a você, depois de ver essa peça, que tem momentos fortes, que nos faz despertar. Eu me lembro uma das primeiras vezes que nós apresentamos essa peça aqui, acho que tem quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, foi em 2009. E aí eu fazia esse personagem que a Gabi fez. O teatro aqui, a arte cênica aqui, foi um dos primeiros ministérios que eu trabalhei na igreja. E aí traz esse entendimento para nós, de nós nos perguntarmos o que nós estamos fazendo na igreja. Quem somos nós no reino de Deus? Porque esse lugar que nós nos reunimos, ele é um lugar de encontro, mas ele não é o reino de Deus. Ele é um lugar que nós nos encontramos. Que nós temos uma faixa aqui na igreja, na frente, que nos identifica como igreja de Nova Vida. Mas a igreja do Senhor não é Nova Vida, não é Assembleia, não é Batista, não é Congregacional, não é comunidade, não. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. E é essa igreja que o Senhor vem buscar. É essa noiva que o Senhor vem buscar. Em países diferentes, em lugares diferentes, em congregações diferentes. E nós queremos fazer parte daqueles que o Senhor vai falar, benditos de meu Pai. Vinde e entrai para o gozo do meu Pai, que está preparado antes da fundação do mundo. Então, quem é você no reino de Deus? Aonde você se identifica? Com quem você se identifica no reino de Deus? E eu queria que você virasse para a pessoa que está aí perto de você e perguntasse para ela, quem é você no reino de Deus? Pergunta para a pessoa aí perto de você. Não querendo te assustar, mas já te assustando. Qual desses personagens aqui você se identifica, que passou aqui nessa representação aqui? Eu espero que sejam os últimos que estavam na presença do Senhor. Porque é um despertamento para nós. Eu cresci na igreja, eu cresci no evangelho, a minha família é uma família evangélica. Mas teve momentos que eu acabei me perdendo. E aí o despertamento para nós, como nós vemos umas cenas dessas, a gente desperta. Quem somos nós no reino de Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Nós vamos trabalhar três personagens dentro desse evangelho. E aí você deixa aí aberto no capítulo 18, e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, abra o nosso entendimento. Traga a nós a revelação daquilo que Deus quer falar conosco. É isso que nós precisamos. Que o Espírito Santo nos conduza a toda verdade. Querido, amado Deus, nós agradecemos o Senhor nesta noite, por tudo que está sendo feito nesta noite. Fala ao nosso coração através dessa palavra que o Senhor nos colocou. E faça-nos entender que um dia na Tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E que nós somos, Senhor Deus, abençoados e felizes e bem-aventurados,
por fazermos parte da tua presença neste lugar, porque este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Seja bem-vindo entre nós e faça aquilo que agradar ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você abriu aí o livro de Lucas, capítulo 18, está lá, para nós, a partir do versículo 18, no versículo 18 diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta boa, hein? Que farei para herdar a vida eterna? Mas tem um problema nessa pergunta. Sabe qual o problema dessa pergunta? O que o filho faz para herdar a herança do pai? O que o filho faz para herdar a herança do pai? O filho precisa perguntar? Precisa? Não. Por direito legal, ele é herdeiro. Então ele pergunta uma coisa que deveria ser natural. Como filho de Deus, eu não preciso perguntar para Deus o que eu preciso fazer para herdar. Eu preciso ser simplesmente filho. Então ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar aquilo que já é direito meu? A pergunta está errada. Esse é o primeiro personagem, esse é o personagem do jovem de posses, do jovem rico. E ele pergunta a Jesus o que ele vai fazer para herdar a vida eterna. É uma pergunta boa, ele está preocupado com a vida eterna, ele não está preocupado com dinheiro, com recursos. E o nosso segundo personagem também está no versículo de capítulo 18. A partir do versículo 35, diz assim no nosso segundo personagem: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego, que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno, estava passando. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O primeiro quer dar a vida eterna. O segundo pede compaixão. Mas o que ele quer de fato? Está lá no versículo 41. Jesus pergunta para ele: o que quer que eu lhe faça? E ele responde: Senhor, que eu possa ver de novo. Ele é um homem cego que precisa ver novamente. Isso nos leva a entender que ele era um cego que ficou cego no decorrer da sua trajetória, da sua vida, e não cego de nascença, que ele pede para ver de novo. Então, o primeiro homem que nós temos aqui, nosso primeiro personagem, ele quer dar a vida eterna. O nosso segundo personagem, ele quer um milagre de Jesus. Não é isso? Ele precisa de um milagre de Jesus. O primeiro quer a vida eterna, o segundo quer um milagre. O nosso terceiro personagem está no livro de Lucas, no capítulo 19. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. 3 personagens nós temos aqui. E aí, quem é você no reino de Deus? Aí vamos às respostas que nós temos aqui. Você é o que procura Jesus pela vida eterna? Você é desses? Você procura Jesus porque você quer a vida eterna? Você quer a eternidade com Deus? Você é desses que procura Jesus por isso? Que é o nosso primeiro personagem. Ele está procurando Jesus porque ele estava preocupado com a vida eterna. E essa tem que ser a nossa preocupação. E nós herdamos a vida eterna porque somos comprados, remidos, lavados, restaurados pelo sangue poderoso de Cristo que foi derramado na cruz. Não fizemos nada para Ele, não demos nada para Ele, não oferecemos nada a Ele, não pagamos nada porque não temos como pagar.
esse amor sacrificial por nós. Porque não temos como recompensar aquele que é dono de todas as coisas. O que eu posso oferecer ao Senhor? Eu vou oferecer a minha vida. A vida não é minha, não me pertence, porque foi me dada pelo próprio Deus. Então, como é que eu posso dar alguma coisa a alguém que já pertence a Ele? Não tem como. Nós fomos salvos pela maravilhosa graça de Jesus. O primeiro louvor que foi cantado nessa noite chama-se Maravilhosa Graça. Então nós fomos comprados por essa maravilhosa graça, achados em Cristo Jesus, nosso Senhor, restaurados, remidos, lavados, purificados de todo o pecado. Então o primeiro personagem, ele estava querendo a vida eterna, e essa tem que ser a nossa esperança. Todos os recursos deste mundo, eles são limitados. Tudo nessa terra é combustível para queimar no fogo. Nada nessa terra consegue superar a intensidade do fogo. Tudo é queimado. E nós estávamos destinados ao fogo eterno. Mas o Senhor nos comprou para Deus. Nos purificou, nos lavou e nos transformou. Então, este homem queria a vida eterna. Ou você é daqueles que procuram Jesus porque precisa de um milagre? Será que você é desses? Que precisa de um milagre de Jesus e aí procura Jesus? E a nós acontece muitas das vezes isso aqui na nossa igreja. A pessoa vem precisando de um milagre, pede oração, faz campanha, vem no plantão de oração, vem no culto de oração, e está todo o culto, aí de repente a pessoa é curada, é restaurada, o casamento é restaurado, o filho volta para o Senhor, a vida é restaurada, e a pessoa some, porque ela só queria o milagre, mas não queria o Senhor dos milagres. Quantas histórias nós temos aqui para contar nesses casos? Quantos casos nós já acompanhamos dessa forma? Pessoas que só queriam um milagre. E nós temos o último personagem, que ele tinha uma curiosidade de saber quem era Jesus. Porque é o texto que diz, na verdade. Diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele não queria outra coisa. Vou encontrar com Jesus, vou falar com ele, vou pedir um negócio a ele. Não. Até porque diz que o texto que ele era um homem rico. Então, financeiramente, não precisava procurar Jesus. O texto não diz se tinha alguém com problema de saúde na família dele, mas o texto não diz, não indica. Então ele tinha uma curiosidade de saber quem era Jesus. E tem muita gente curiosa de saber quem é Jesus. Mas isso não nos leva à vida eterna. E aí, esses nossos três personagens, um perguntou para Jesus o que ele faria, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. O outro foi até Jesus, porque ele precisava de um milagre. E o outro foi até Jesus, porque ele só queria ver quem era Jesus. Eu gosto sempre de citar, quando eu pego esses três textos. Aqui nós estamos nas últimas semanas de Jesus na terra. Jesus passou a última vez por Jericó, estava indo para Jerusalém, aonde ia ser crucificado e morto. Esses homens poderiam ser até alcançados por alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos de Jesus depois, mas por Jesus, a não ser que eles estivessem em Jerusalém, não mais. Então a oportunidade deles estarem com Jesus era essa. E aí, qual o resultado de cada homem desse? Das suas opções, das suas escolhas, daquilo que eles fizeram, daquilo que eles queriam. O que aparentemente estava preocupado com a coisa mais real, mais importante do reino de Deus, é o que vai ter o pior desfecho. A preocupação dele era boa. Mas tem um ditado antigo, que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter boa intenção, se o coração não está verdadeiramente no Senhor.
Então nós vamos ver o que aconteceu com cada homem desse, com cada personagem dessas nossas histórias. O primeiro personagem que procurava pela vida eterna, ele perguntou a Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha só, conhece os mandamentos, guarda os mandamentos. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, teme a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua razão, com tudo que você tem, com tudo que você é. Ele falou: Senhor, eu faço isso desde criança, desde pequenininho. Aí Jesus falou para ele: o quê? Falta-te uma coisa. E aí está aí, versículo 22. Quando ele disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus falou: rapaz, o cara é 10, o cara é bom. Mas vamos ver se o cara é bom mesmo? Aí o que Jesus fala para ele? Uma coisa ainda falta a você. Vende tudo o que tem, dê aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Versículo 23 é o versículo chave para nós. Aquele que cumpria todos os mandamentos, aquele que estava interessado na vida eterna, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque ele não era rico, gente. Eu sempre friso bem isso. Quando a Bíblia diz que alguém é rico mesmo. Ele não é classe média, ele não é classe média alta, não. Ele é rico. E o texto define que ele é riquíssimo, elevado. Ele não é do nosso patamar, não, gente. Ele está em outro patamar. Ele é riquíssimo. Vou abrir mão de tudo. Lembrando que aqui, nessa época aqui, o cara não ficava rico igual pode ficar hoje, gente. Hoje o cara tem uma ideia, inventa um aplicativo, inventa uma rede, inventa não sei o quê, o cara fica rico, bilionário rápido. Antigamente não. Para você ser muito rico, era acúmulo de riqueza pela família. E aí Jesus está falando para ele: abre mão. E ele ficou muito triste. Ele não estava interessado na vida eterna. Ele estava interessado em ficar bem, na aparência deste mundo. O nosso segundo personagem, qual foi o final dele? O que procurava pelo milagre. Ele só queria o milagre? Ele só queria ver? Será que era só isso? Não. Porque quando ele chama Jesus, ele não chama só Jesus. Ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele usa a expressão filho de Davi, ele está falando: Senhor Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, aquele que é digno, aquele que é tremendo, aquele que é poderoso, para fazer abundantemente mais do que pedimos e do que pensamos. Ele está dizendo isso na palavra dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas. E aí o desfecho da vida dele capítulo 18, versículo 42, diz: pois então, veja, a sua fé salvou você. Querido, o Senhor sempre faz abundantemente mais. Ele foi atrás de um milagre, uma cura física. Ele recebeu a cura física e a salvar. O Senhor nunca vai te dar aquilo que você te pede. O Senhor sempre vai te dar mais. Sempre vai além. É isso que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele vai além das nossas expectativas. Ele tinha uma expectativa de voltar a ver. Mas o Senhor fala: você quer ver? Então veja. E a tua fé salvou você. Vai além. É esse o Deus que nós apresentamos. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós pregamos nessa igreja.
Não é o Deus que vai dar dinheiro, vai fazer ninguém rico, não. É o Deus que salva a nossa vida da morte, do inferno, da perdição eterna. É esse Jesus que nós apresentamos a você. É esse Jesus que nós queremos que você creia e viva a vida eterna com Deus, a vida abundante que Deus sonhou para nós. Então, Bartimeu, que é esse personagem aqui, que Lucas não cita o nome, mas Marcos cita o nome dele, é o homem que vai atrás de um milagre e acha a vida eterna. O primeiro personagem, ele queria a vida eterna. Mas a resposta que Jesus lhe dá deixa ele muito triste. Então, querido, quem é você no reino de Deus? Aonde você está? Quem você é? Com quem você se identifica? O que você busca do Senhor nesta noite? O que o Senhor, você acha que Ele pode te oferecer? O Senhor pode nos oferecer todas as coisas. Mas o Senhor quer nos oferecer e nos fornecer a vida eterna. Porque ela já foi conquistada lá na cruz. Ela está à disposição de todo aquele que clamar. Então, nosso terceiro personagem, que procurava ver Jesus só por curiosidade. Ele tinha uma curiosidade de saber quem era Jesus. Interessante ressaltar que ele é um publicano, um homem odiado pela sociedade que ele vivia. Porque ele trabalhava para um governo estrangeiro que era opressor do povo de Israel. Só que no ministério de Jesus, um dos apóstolos também era um ex-cobrador de impostos. Então, Zaqueu se identificava com Jesus. Os religiosos de Israel odiavam os publicanos. Mas esse camarada que vem aí, ele é diferente, porque no meio dos seguidores dele tem um que é igual a mim. Logo, eu me identifico com ele. Porque ele não rejeita, ele acolhe. O Senhor não rejeita aquele que a sociedade rejeita, muito pelo contrário, o Senhor acolhe. E aí Zaqueu tem a curiosidade de saber o que esse camarada tem que faz um cara que tem a mesma posição que eu, queira segui-lo. Largou tudo. Se você ver a história de Mateus, Jesus fala assim, ó, vem e me segue. Ele larga tudo e vai embora. Um emprego bom. Um funcionário público que ganhava muito dinheiro. Jesus chama e ele vai embora. Larga tudo e vai embora. Seguia Jesus. Então a curiosidade de Zaqueu era saber por que Mateus largou tudo para seguir Jesus. Quem era Jesus? E ele tinha uma curiosidade. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus, ao chegar embaixo dessa árvore, olha para o alto e diz, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém ir à sua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu com uma alegria. Jesus quer ir na minha casa. E quando Jesus vai na nossa casa, querido, tem que acontecer algo diferente. Tem que acontecer algo extraordinário. Zaqueu desceu com toda alegria para receber o Senhor. E Zaqueu está tão impactado com o Senhor na casa dele, tão alegre, que Zaqueu fala, Senhor, vou dar metade dos meus pobres. Se fraudei alguém, se roubei alguém, se desviei, se extorqui alguém, vou pagar o que a lei manda, não vou pagar dobrado não, vou pagar 4 vezes mais. Aí Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa. Jesus não falou nada de dinheiro com ele, como falou com o outro. Jesus não mencionou nada de dinheiro com Zaqueu. Sabe por quê, queridos? É o que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Aonde está o teu coração? No que você tem colocado o teu coração? O que você tem feito? No livro de Lucas, capítulo 12, você volta um pouquinho aí, versículo 34. Ele diz, onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu. Aonde estava o coração do jovem rico? Estava na vida eterna? Não. Estava nos bens deste mundo.
Porque quando ele tem que abrir mão dos bens deste mundo, ele fica triste. Ele se entristece. Então, onde está o coração dele? Está nas riquezas deste mundo. E o Senhor, no Sermão do Monte, ele diz o que para nós? Não ajunteis tesouro na terra. Porque tem gente dando golpe por telefone, tem gente dando golpe por internet, tem gente dando golpe de tudo quanto é jeito. Tem gente fraudando, tem gente roubando. Pode mudar o plano econômico, você tem dinheiro, de repente o governo prende o seu dinheiro na poupança anos atrás. Pessoal que é mais antigo sabe do que eu estou falando. Tinha gente que estava cheio de dinheiro na poupança, de repente o presidente entrou, pegou a grana de todo mundo, ficou com um ano, foi 18 meses para voltar a devolver o dinheiro. Aí o cara estava cheio de dinheiro lá na poupança, porque os juros eram muito altos. Aqui neste mundo pode acontecer isso, por quê? Nós estamos sujeitos a isso, a ser roubado, a ser furtado, a ter o nosso dinheiro congelado, desviado, subtraído, traído, tomar uma volta de um sócio. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? No que você tem depositado? Eu me lembro daquela canção que diz, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O coração do jovem rico estava neste mundo, nas riquezas deste mundo, e ele não queria abrir mão. Ele perdeu a oportunidade de ganhar a vida eterna que ele tanto queria. Bartimeu não tinha nada a perder, gente. Ele era um mendigo que pedia esmola em Jericó. Ele não tinha nada a perder. Mas o texto diz que ele tinha uma capa. E quando Jesus chama ele, ele larga a capa e vai embora. Não tinha apego. Porque a capa do cego, naquela época, ele protegia ele do sol, de dia, e à noite do frio. Era tudo que ele tinha. Mas quando a gente vai se encontrar com Jesus, as coisas desse mundo não nos importam, não nos interessam mais. Nós nos desapegamos literalmente. Porque o que nós temos para ganhar é muito superior a todas as coisas deste mundo, que são perecíveis pelo fogo, como eu falei. E o Senhor quer nos oferecer algo que é eterno, algo que não perece. Por isso que Ele fala para nós, juntos tesouros no céu, aonde o fogo não pode consumir, aonde a traça não pode roer, aonde o ladrão não pode roubar, aonde o governo não pode se apossar das suas riquezas. Porque o Senhor que cuida, Ele é dono de todas as coisas. Então, nesta noite, quem é você no reino de Deus? Eu volto a te perguntar. Você é igual o jovem rico? Você é igual Bartimeu? Você é igual Zaqueu? Aonde está o seu coração? No que você tem depositado? No que você tem confiado? E aí, queridos, a gente pode pensar muitas coisas nesse dia. Você viu essa peça? Você viu os personagens? E aí a questão é, isso é só uma ideia daquilo que pode acontecer. O que você tem feito para o Senhor? Não é para a igreja, não. É como eu falei, a igreja é um lugar que a gente se ajunta. Porque a igreja sou eu e você. Aqui, na verdade, é um templo construído para nós nos reunirmos. Mas eu sou a igreja, você é a igreja. E é na mim e a você que o Senhor vem buscar. Tudo isso vai ficar. Aonde você tem depositado? Aonde você tem investido? Todo investimento ele tem que dar um retorno. E aí, aonde você tem investido o seu tempo, a sua força, a sua capacidade, os recursos que o Senhor te dá, a força e a capacidade de entendimento e de trabalho que o Senhor te dá, isso também precisa ser investido no reino de Deus.
Porque o Senhor vai vir pedir conta de tudo. Não é só da vida espiritual, não, gente. Tem gente muito enganada nesse tempo. Ah, não cuido da minha vida espiritual. Eu, por exemplo, vou ter que dar conta. Eu não cuido da minha saúde, vou ter que dar conta. Porque o Senhor vai pedir conta. Vai, pastor, vai. Ih, rapaz. O que você está fazendo com o seu corpo? Você está cuidando da sua saúde? Ou você acha que a Covid é uma brincadeira, gente? Pastor Denilson esteve lá no sepultamento da irmã Rose hoje. Mulher de Deus. Trabalhadora da casa do Senhor. Serva. Esposa, mãe. Partiu. Todos nós vamos dar conta. E aí a pergunta é, o que você tem feito? O que há nas suas mãos? Será que você tem alguma coisa para apresentar ao Senhor? Aí você vai falar, não, pastor, Deus conhece o meu coração. Stephanie, coloca para nós aí Jeremias, por favor. O texto é Jeremias que escreve, mas quem fala é o Senhor. Se você olhar bem, quem está falando é o Senhor. Deus conhece o seu coração? Enganoso é o coração mais do que todas, até mais do que o Satanás, ele é enganoso, gente, o seu coração. O diabo, um dos nomes dele é o enganador. Só que o seu coração é mais enganoso do que ele. Porque o texto diz o quê? Que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E ele continua. Desesperadamente corrupto. Nem alguns políticos é tão corrupto quanto o nosso coração, gente. Nem aqueles que aparecem com dinheiro nas partes íntimas. Nosso coração é mais corrupto do que eles ainda. Para você ter uma ideia. Desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aí, no versículo 10, o Senhor responde para nós. Eu, o Senhor, sondo o coração. E provo os... Ninguém está vendo o que eu estou pensando, ninguém sabe o que eu estou pensando. Estou aqui apertando a mão do irmão, mas estou desejando que ele morra. Não, eu quero que o irmão morra não, só quero que ele pegue uma doença degenerativa para ficar paralisado. Mas estou sorrindo para ele. O Senhor sonda, conhece e prova o nosso coração. Prova os nossos pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É por isso que na eternidade, nós não temos como definir quem vai e quem não vai para a eternidade. Só o Senhor. Porque às vezes a gente olha, poxa, fulano é gente boa demais. Cara, gente boa demais. Mas quem prova e conhece o coração é o Senhor. Então não confia no seu coração, amado. Não confia na sua mente. Não confia naquilo que você pode fazer. Confia na palavra de Deus. E nessa noite o Senhor te dá uma oportunidade de você abrir o seu coração, de você olhar e perceber os caminhos que você tem cruzado, por onde você tem andado, aonde você chegou. E quando eu preparava essa palavra, eu lembrei de um pastor, amigo. Ele sempre lembrava de um conhecido nosso, mais conhecido dele do que meu, porque era mais para a idade dele do que da minha. Ele lembrava de um dia, nós estávamos num culto, e esse pastor, na época, pregava na igreja, mas não era nem seminarista, não era nem pastor, a gente era novo.
E ele pregava, e ele fez uma pregação muito forte. E no final, esse amigo virou para ele e falou: Fernando, eu quase fui lá na frente. Sabe por que eu não fui, Fernando? Porque semana que vem é o carnaval. Eu já mandei fazer a minha fantasia. Gastei um dinheiro com a minha fantasia. Mas você pode ter certeza que no outro domingo, depois do carnaval, eu vou voltar e vou servir ao Senhor. Vou seguir ao Senhor, vou me converter. Esse amigo morreu no carnaval. Mataram ele. Ele teve a oportunidade e deixou passar. O Senhor chamou, mas ele preferiu tapar os ouvidos. O Senhor chamou o nome dele e ele se fez desapercebido. Então as nossas ações vão ser julgadas. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deixa de fazer. E aí nesta noite, eu convido a você a refletir nos passos que você tem tomado, a direção da sua vida. Que caminho você tem traçado? Caminho de vida ou caminho de morte? Aonde você vai estar na vinda do Senhor? Quando o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre para o gozo eterno que está preparado para vocês, ou apartai-vos de mim, malditos. É uma escolha que você precisa fazer nesta noite. Se você fez a sua escolha, glória a Deus por isso, que bom que você decidiu ao lado do Senhor e entrar na parte da vida eterna. Mas senão você pode estar indo para a perdição eterna. E de lá não há resgate. Não há quem possa resgatá-lo. O Senhor Jesus falou: não tema aquele que pode matar somente o corpo, mas tema a Deus que pode matar o seu corpo e te lançar no inferno. Então você tem uma escolha, você tem uma opção. E aí eu pergunto para você: qual lugar você escolhe no reino de Deus? O reino de Deus ou o reino das trevas? Não tem outro lugar para ir. Não, escolha ali em cima do muro. Não existe muro no reino. Não existe divisa. Não existe uma marca para você se dividir, para você ficar ali, se equilibrando. Não existe essa linha para dividir. Ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas. E aí o seu destino é traçado de acordo com as suas escolhas. Eu queria chamar os músicos aqui que nós vamos cantar essa canção que diz que teus olhos revela quem eu sou. Você pode me conhecer, você de repente já me viu pela live, você já me viu aqui na igreja, você me conhece da rua. Minha esposa me conhece mais do que todo mundo. Mas Deus conhece muito além do que isso. Ele sabe realmente quem eu sou. Ele sabe realmente o que eu penso. E assim é com você. O que você tem pensado? O que você tem projetado? O que você tem planejado? A quem você tem honrado com a sua vida? Com as suas escolhas? O que você quer fazer? Para onde você quer ir passar a sua eternidade? Aonde você quer estar na eternidade? Na vida de paz ou na vida de sofrimento? Ao lado de Deus ou ao lado das trevas? Então, quando nós cantarmos essa canção, cante essa canção dizendo: leva-me a minha vida a uma só verdade. Quando me examinas, eu nada posso esconder. E aí expõe a sua vida ao Senhor. E como eu falei, eu não sou ninguém para julgar, eu não sou ninguém para dizer para você o que você pode ou não fazer. A escolha é sua. Se eu pudesse fazer uma escolha por você, eu fazia, mas eu não posso. Só você pode. Coloque-se de pé.